Pessoal, mais um dia de luta, buscando aí nossa tão sonhada vaga no serviço público e para esse concurso de assistente de gestão de políticas públicas da ANLURB, se eu não me engano. Nessa semana eu verifiquei que saiu um novo concurso seguindo mais ou menos a toada deste que a gente está estudando. Também é para a Prefeitura de São Paulo, só que a instituição é o serviço funerário, são 200 vagas, né? Porém, todavia, contudo, eu não achei muito interessante, não por ser o serviço funerário, né? Mesmo porque essa função você não vai estar mexendo com defunto, mas é o caso mesmo porque eu já tinha planejado, após este concurso, estar fazendo um outro, né, mas em outro município, né? No caso é um concurso para Ribeirão Pires, que eu vou estar fazendo para secretário de escola, né? O salário não é aquelas coisas maravilhosas, mas é um bom começo, né? Bom, então vamos lá. O tema de hoje, né, que está aí no edital desse concurso que a gente está estudando atualmente, ele pede lá: o papel da burocracia no processo de formulação e implementação de políticas públicas. Num outro vídeo de um outro concurso, eu já tinha passado para vocês em relação à burocracia, o que era e tal. Mas não vale a pena a gente dar uma recapitulada para a gente poder se basear aí de uma forma mais assertiva. Então vamos lá. Burocracia. Administração da coisa pública. Nossa, aí já começou bem, né? Porque tem a ver com o que a gente está tentando fazer. Por funcionários, né? No caso nós, se formos aprovados, sujeitos à hierarquia, rotina e regulamento inflexíveis. Certo? 2. A classe dos burocratas. 3. É um adjetivo pejorativo, né, de morosidade ou complicação no desempenho de serviço administrativo decorrente do poder abusivo da burocracia. Tudo em excesso é prejudicial, né? Então, nesse caso, gente, o uso do poder abusivo da burocracia, ele está dizendo, olha, excesso de burocracia causa morosidade, né, no desempenho do serviço administrativo e, no nosso caso, no serviço público, certo? Mas não quer dizer que necessariamente burocracia tem a ver com essa caveira aqui, que é uma coisa que não presta, uma coisa muito ruim. Só um instante, a minha assistente está olhando ali para a câmera. O que foi, minha assistente? Ah, tá aparecendo as minhas roupas, gente. Olha que da hora. Mas beleza. Acerta a câmera aí, minha assistente, por favor. Aê! Melhorou? Melhorou? Ah, tá. Vocês não são obrigados a ver a roupa que eu uso para trabalhar, né? Mas tudo bem. Então, é que nem eu falei para vocês. A burocracia, não necessariamente ela é uma coisa ruim, né? Mas a gente vê muito o termo em relação ao uso pejorativo dele, de morosidade e tal, mas isso é acarretado pelo excesso de burocracia. Na verdade, ela até se torna uma coisa necessária, do ponto de vista que, se fosse tudo com as normas muito flexíveis, certo? Daria espaço para interpretação ou para um uso da máquina pública ou do que fosse de uma forma relaxada, certo? Aqui é o Brasil, país do jeitinho, né? Como todo mundo fala. Então, imagina se não tivesse a burocracia, né? Aí é que seria largado vai da valsa mesmo. Então, gente, olha,
A administração da coisa pública por funcionários sujeitos à hierarquia, rotina e regulamento. Quer dizer, a burocracia é o que normatiza, é o que disciplina o serviço público. E aí a gente vai ver, em relação à burocracia, o papel dela no processo de formulação e implementação de políticas públicas. Então, todas aquelas rotinas administrativas inflexíveis que são utilizadas no processo de formulação e de implementação de políticas públicas. Eu dei uma volta de mais ou menos uns 5 minutos em relação a isso, mas simplesmente é pelo fato de eu poder estar clareando mais as ideias aí, tanto minhas quanto vossas, certo? Então vamos lá, vou liberar a nossa lousa velha de guerra. Beleza, vamos lá. Vamos começar a leitura aqui do texto da nossa amiga Luana. E aí ela escreve assim: a burocracia tem desempenhado um papel central no encaminhamento de decisões cruciais, que afetam diretamente a vida dos cidadãos. Assim, é incipiente o conhecimento relativo a este ator, especialmente nas democracias não consolidadas, por exemplo, a nossa. Nossa democracia, nosso país já é um país jovem. E, consequentemente, a democracia nele é mais jovem ainda. Porque a gente veio de praticamente 200 anos de colônia, mais uns 100 anos de... 100 ou 100 e poucos anos aí de império, né? E aí a gente teve uma república, passou por uma ditadura e já voltamos para a fase republicana novamente, que está numa franca estruturação, a gente vê pelo noticiário, né? Então, como a nossa democracia ainda não é uma democracia consolidada, é primordial você ter a burocracia, aquelas normas inflexíveis que disciplinam os processos e tal, porque senão fica o vai da valsa, certo? Então vamos lá. A burocracia pode ser definida como um conjunto de pessoas organizadas de forma hierárquica, como a gente leu no nosso amigo Aurélio Buarque de Holanda, certo? Que realizam um trabalho de natureza eminentemente rotineira, repetitiva, com pausas de trabalho fixas e normatizadas. Tudo que a gente viu no dicionário, certo? Então vamos lá, vamos transcrever aqui na lousa. Burocracia. Pode ser definida como um conjunto de pessoas, no caso os funcionários públicos, né? Organizadas hierarquicamente. Então, tem o chefe, o subchefe, o gerente, né? Enfim, existe uma hierarquia. Hierarquicamente. Que realiza um trabalho rotineiro. Então, você tem a rotina. Todo dia a mesma coisa. Repetitiva, sempre faz a mesma coisa repetidamente, tem pausas de trabalho fixas e seguem normas, regulamentos, né? Certo? Então, basicamente é isso aí.
Eu ponho isso aqui na lousa, gente. Se você quiser anotar, beleza. Mas esse texto aqui, como eu falei para vocês, tem na internet. Tá? Foi de lá que eu tirei. E é nele que está muito embasado aí a nossa prova. Tá? Beleza. No entanto, aí a gente vai começar a entrar nos teóricos. No entanto, conforme Subhatz, né, é um outro caboclo aí que domina aqui os assuntos de política pública, não é conveniente definir burocracia como mera executora indiferente das decisões políticas. Então, não é, segundo ele, não é bom a gente ver a burocracia simplesmente como uma máquina, que é o que a gente começou a definir aqui, né? Que é um conjunto de pessoas organizadas por hierarquia, um obedece o outro, seguem rotina, uma rotina repetitiva e com base em normas, quer dizer, é uma máquina, né? É uma máquina com as engrenagens bem mecanicamente encaixadas, né? Só que, segundo ele, não é conveniente somente ver ela como uma executora, como uma máquina. Às vezes ela pode estar presente nas decisões políticas, principalmente nas políticas públicas, que é o nosso foco. Então ela diz assim, ó, torna-se claro que a burocracia não é composta de agentes neutros, quer dizer, que não tem opinião própria, mas dotados de interesses próprios, óbvio, que tentam maximizar e são capazes de mobilizar recursos políticos. Além disso, são capazes de desenvolver concepções próprias sobre as políticas públicas e o seu papel no jogo político, independentemente das considerações técnicas, e de competir com os políticos visando as decisões favoráveis às suas propostas, até mesmo pelo processo político. O que eu estou querendo dizer com isso? Você se coloca como a pessoa aprovada no concurso para assistente de gestão de políticas públicas. É um cargo, né? Você vai fazer parte de um conjunto de pessoas organizadas hierarquicamente no serviço público. Você vai ter a sua rotina, uma rotina repetitiva, e você vai ter que respeitar certas normas. Então você estará dentro da burocracia pública. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa sem opinião própria. Né? Você tem as suas próprias opiniões, os seus conceitos. Muitas das políticas públicas aplicadas você provavelmente não vai concordar, né? Mas o seu papel é de gestor das políticas públicas. Então, muito embora você não concorde, você vai executá-las, mas não quer dizer que você precisa ficar neutro. Certo? Independentemente de considerações técnicas dentro da área que você estiver atuando, você sabe das suas concepções e do seu papel no jogo político. Afinal de contas, todo funcionário público ele também é um cidadão com direito a voto. Certo? Beleza. Então vamos lá. Os recursos mais importantes da burocracia. Aliás, voltando, para compreender o papel da burocracia, deve-se ter em conta seus recursos específicos que lhe permite exercer um protagonismo maior do que o previsto nas análises tradicionais. Quer dizer, desse ponto de vista, do papel da burocracia no processo de formulação e implementação de políticas públicas, a gente, pelos Subhatz aqui, a gente está vendo que não é uma mera executora, né? Ela tem a sua importância, e é o que a gente vai descobrir agora. Os recursos mais importantes da burocracia são o controle sobre a informação e a capacidade profissional. Como assim? Vamos liberar espaço aqui. Então, são os pontos importantes da burocracia, que é o que a gente vai estar analisando, seguindo o nosso tema aqui. Opa. Nossa lousa abriu o bico. Assistente, por favor, pause o vídeo, gente. Daqui a pouco eu volto.